Fala pessoal, tudo bom? Sidney aqui. Hoje a gente vai fazer uma comparação do nosso stack utilizado na Cloud Rocket, o Open Lightspeed, comparando com o Nginx. E a gente vai utilizar hoje para comparação com o nosso stack, o WordOps, que ele é um dos stacks mais utilizados hoje no mercado ah, em VPS para utilização com WordPress. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês a nossa configuração. Eu criei dois sites aqui, dois sites em subdomínios, um com o nosso stack e outro com o stack do WordOps. E aí a gente vai verificar, executar algumas baterias de teste. Eu até então não executei nenhum teste de estresse em nenhum dos dois servidores. Então eu vou mostrar para vocês as configurações do WordPress desses dois stacks atualmente, e também eu vou mostrar os servidores que cada um estão utilizando e passar mais alguns detalhes para vocês, tá? Bom, então vamos lá. Para utilizar aqui como exemplo, foi feita uma instalação limpa de WordPress nos dois sites. A gente subiu uma loja de exemplo do tema Astra como padrão aqui, para que a gente possa se basear com ambos utilizando o mesmo layout de sites. Então, como todos são padronizados com a mesma estrutura de servidor, a gente acabou padronizando também com o mesmo layout para a gente tentar manter o resultado mais fidedigno dos dois stacks, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês primeiro na nossa instalação do Open Lightspeed. A gente criou aqui um subdomínio ols.sidneyandrews.com.br. Eu vou acessar aqui a administração e eu já instalei alguns plugins para que a gente possa pegar alguns parâmetros aqui. Um deles é o PHP Info. Aí aqui a gente já pode verificar que está o Lightspeed instalado, versão 7.4 do PHP. É para a gente pegar como referência aqui qual a versão que a gente está utilizando, versão do PHP, do web server também. Então aqui a gente consegue ver que na nossa instalação do Lightspeed a gente está utilizando PHP 7.4 e MariaDB 10.3. Também já está o plugin de cache, né? o LS Cache, que é o Lightspeed Cache, que é o plugin padrão de cache. A gente não fez nenhuma modificação, apenas a gente instalou o plugin e ele vem por padrão com essas configurações já ativas. E a única objeção que nós fizemos a mais aqui de configuração no plugin foi definir o cache de objetos para o Redis e ativamos aqui o método Redis, configuramos o host e a porta, aí ele já está aqui com a extensão ativa e a configuração já está funcionando. Então, foi o único padrão que nós aplicamos para que ele pudesse se igualar ao WordOps utilizando a instalação WP-Redis do WordOps. Bom, então aqui basicamente foi isso que nós fizemos aqui como padrão, tá? Até para vocês entenderem qual é o modelo que nós instalamos em ambos os sites, a gente vem aqui em aparências, Start Templates, né? Aqui a gente está utilizando o Astra e a gente utilizou esse modelo aqui, que é o Organic Store, tá? E o nosso tema aqui para confirmar é o tema Astra padrão gratuito no repositório do WordPress, tá? Então aqui é a nossa instalação WordPress com esses modelos já ativos. Aqui está o site. Bom, agora vamos passar para o WordOps. O WordOps aqui está a nossa instalação wordOps.sidneyandrews.com.br. Uma coisa importante é que ambos os sites já estão com SSL ativo no subdomínio também, tá? Então está aqui a nossa instalação com WordOps. Vamos acessar ele. Verificar aqui o PHP Info. Então aqui a gente consegue ver que a gente está utilizando o Nginx 1.18, versão do PHP 7.4, MariaDB 10.3 também, tá? E a gente também consegue bater o olho no PHP Info. Aqui também a gente vai verificar aqui o Start Template, também a gente está utilizando o Astra, o Organic Store, o tema Astra, as configurações de cache do servidor. Aqui a gente está com o Nginx Helper configurado para o Redis Cache. E aqui no Redis Cache a gente está com o client ativo já e a conexão está ok no host com a porta 6379. Então aqui está com as duas configurações iguais, tá? Em ambos os sites WordPress rodando o mais fidedigno possível
e parecido com ambas as instalações, ok, tá? Então agora aqui a gente vai visualizar nível servidor, tá? Aqui eu tenho o servidor à esquerda superior, eu tenho o servidor do OrDops. Então, aqui a gente vai dar um htop e aqui eu consigo mostrar para vocês que esse servidor ele possui duas CPUs, 2 GB de RAM e 1 GB de swap. Aqui eu vou pegar, dar um htop e aqui a gente consegue ver que a gente tem um servidor que está o OpenLightspeed instalado. Ele tem duas CPUs, 2 GB de RAM e 1 GB de swap. Então, assim, a gente consegue manter ambos os servidores com a mesma estrutura de configuração de hardware a nível servidor, tá? Tanto na instalação do OrDops quanto na instalação do OpenLightspeed, para método de comparação, a mesma instalação do WordPress, o mesmo tema utilizado, as configurações de cache relacionadas a cada stack, no caso do OrDops com o Nginx Helper e o Redis Cache, já configurados a nível servidor, e no OpenLightspeed a gente já está com tudo isso também configurado e utilizando o plugin do próprio Lightspeed, que é o LS Cache do Lightspeed, com o cache ativo e o cache de objetos também já configurado. E aqui à direita eu tenho o meu servidor, que é o servidor que eu utilizo para realizar procedimentos de teste, de performance, de benchmark para clientes, para desempenho. Então aqui a gente vai utilizar agora para pegar como referência o nosso. Vamos executar 3 testes, 3 baterias de teste no servidor do OrDops, primeiramente, tá? Aqui a gente vai estar usando o H2Load com 1 milhão de requisições com 100 clientes de acesso simultâneo na aplicação, tá? E eu já deixei no htop para que a gente possa fazer o monitoramento da utilização de recursos de ambos os servidores, tá? Então aqui a gente vai conseguir monitorar. Eu vou executar primeiramente uma bateria de testes, uma carga menor de requisições. Então vou botar com 100 mil apenas. Eu vou executar 3 testes aqui, padronizados, para a gente ver o que vai trazer de retorno do OrDops, da instalação do OrDop. Tá? Vamos lá, vamos executar o primeiro teste. Agora que a gente começou a executar o primeiro teste, a gente já começa a ver que as CPUs elas começam a ter um aumento na utilização para aguentar aquele tráfego que está sendo enviado para o endereço, né? No caso aqui é o nosso endereço é o https://workdops.sidneyandrews.com.br. Então aqui a gente já consegue ver que a instalação começou a ser executada, a instalação, não, perdão, a execução começou a ser executada do procedimento ali de acessos simultâneos para validar a carga e o benchmark do servidor do OrDops. Aqui ele já está executando um progresso de 10% concluído. A gente vai ter que aguardar aqui e verificar o tempo de demora. Eu acho que, a princípio, eu não vou executar 3 testes seguidos no OrDops. Eu vou fazer uma intercalação das execuções, tá? Para que a gente possa ter uma métrica mais relevante, comparando um teste a um, e aí a gente vai executando e intercalando esses testes para que a gente possa ter alguns parâmetros deles, tá? Então, assim, a gente consegue ver que esse teste primário aqui, que a gente está executando no OrDops, ele está mantendo aqui uma CPU praticamente em 100%, a segunda CPU ali ela está com 4, 5% em uso, agora aumentou um pouco. A memória, a gente está com 930 megas mais ou menos de memória utilizada. Essa faixa padrão aqui verde da memória é a memória utilizada e o restante é uma memória que fica armazenada em cache, para que tenha um acesso um pouco mais rápido, sem precisar executar uma nova verificação no servidor e utilizar recursos dele. Então ele já armazena o cache em memória para que novos acessos sejam mais rápidos às páginas. Então aqui a gente consegue ver que o processo do Redis
está sendo executado, né, no servidor. Então a gente tá esperando. Atualmente não foi utilizado nada de swap praticamente, está 268 KB, praticamente é nada, porque ele está com memória de sobra, não está usando nem. Está usando mais ou menos agora 50% de memória. O nosso teste já está levando 40% concluído. Então, é um processo que, para a quantidade de requisição no Nginx, como experiência minha, ele deveria ser executado muito mais rápido do que ele está sendo executado atualmente. Esse é um procedimento que o Nginx ele não é tão performático para aguentar uma quantidade grande de pessoas simultâneas na aplicação. Por mais que a gente utilize outros plugins como Fast Test Cache ou mesmo o WP Rocket, que é um plugin pago, a gente não consegue ter performance igual utilizando o Open Lightspeed, onde tu tem um mundo integrado, que é o mundo do web server, do PHP, do motor de cache no servidor, do plugin de cache na aplicação. Então, a gente consegue notar que ele tem uma leve diferença de performance. Isso a gente pode notar nos testes, que é um teste que já faz quase 2 minutos está sendo executado e ele não concluiu ainda. E a gente consegue ver que as configurações de servidores não são tão exigidas, é mais o stack mesmo, no caso não todo o stack, e sim o Nginx, ele não é tão performático como a gente acha que ele deveria ser, né? Ele é um web server super rápido, tá? O WordOps é muito bom, só que o Nginx ele não é performático. Então, ele não te traz tanta vantagem quanto tu precisa ter muitas requisições simultâneas, muitos clientes acessando o teu site, principalmente se for uma loja virtual que utiliza o e-commerce ou mesmo o marketplace, onde você está tendo muitas vendas. Então, você precisa ter um stack onde ele consiga ter muitas requisições simultâneas. E aqui a gente consegue ver, no primeiro teste do Nginx, ele já não está se comportando como ele deveria ser, né? Mais performático, ainda mais para uma loja que não tem ninguém acessando no momento e apenas é um teste de uma homepage de um modelo específico. Então aqui a gente já está em 80% do teste, quase finalizando. Assim que ele finalizar, ele vai jogar as métricas na tela e aí a gente vai poder ver o que deu de falha, timeout, quantas requisições ele conseguiu por segundo e o tempo que o teste foi executado. Bom, a gente está esperando finalizar aqui, já está em 90%. Mais um pouco aqui para finalizar o teste. Antes da gente executar o teste já no Open Lightspeed, e depois a gente repete esses testes mais uma ou duas vezes para a gente avaliar como é que foi o comportamento de ambos os servidores com a aplicação. Bom, aqui a gente pode ver que o teste foi finalizado, demorou 336 segundos, algo em torno de 5 minutos e 36 segundos aí. A gente conseguiu realizar todo o teste dentro desse tempo e a gente conseguiu 297,25 requisições por segundo, que dá mais ou menos 4,81 megabytes por segundo. Aqui a gente pode ver que a gente realizou o teste com 100 mil requisições aqui em cima. As 100 mil requisições, 100 mil requests, o total de volta foi 100 mil. Então quer dizer que a gente executou 100 mil requisições com 100 usuários e todo o teste foi bem sucedido. A gente não teve nenhuma falha, nenhum erro e nenhum timeout. Então a gente demorou basicamente 5 minutos e meio para realizar todo esse teste pela primeira vez, com um total de 297,25 requisições por segundo. E a gente usou de banda, mais ou menos de tráfego, 1,58 gigabytes, que a gente pode notar aqui nessa linha logo abaixo aqui das informações, tá? Bom, legal. Agora, como método de comparação, a gente vai executar pela primeira vez no Open Lightspeed.
Tá? Eu vou executar o teste aqui, vou pegar o URL, né, do Open, que é OLS, e a gente vai executar o mesmo teste. Ali a gente pode comparar que a gente vai estar executando 100.000 requisições com 100 clientes, tá? Que é o teste igual que a gente acabou de executar no Nginx. Aí agora a gente vai manter o olho aqui embaixo no servidor do Open, as requisições que ele vai chamar e o que ele vai executar de uso de CPU, memória e swap. Bom, teste executado. Começou a CPU lá em cima, executando o processo. É o primeiro teste com o Open também. Então, por ser o primeiro teste, tanto no Nginx quanto o Open, a primeira carga, como a gente está executando um teste com 100 clientes simultâneos, a primeira carga em ambos é bem forte. Então, a gente pode ver que no OrDops, ali com o Nginx, ele usou basicamente uma CPU, a outra ficou parada, demorou um pouco para iniciar o teste. Aqui a gente pode ver que no Open ele já colocou as duas CPUs lá em cima, a memória está lá em cima, já usou um pouco mais de swap, e em compensação o progresso já, né, que é o processamento do script, ele já está em 20%. E aí a gente vai conseguir ter alguns parâmetros em seguida quando ele finalizar. Então aqui a gente está executando o teste, está verificando a carga, então está bem alto os processos de utilização de CPU, de memória RAM. A memória RAM está praticamente 1.2 GB, de swap 40 megas, o progresso já está em 30%. Então, essa primeira bateria de testes é que eu chamo de pré-carregamento de cache, porque comparado nos próximos testes que a gente vai executar em seguida, os processos vão ser bem mais rápidos, porque como foi os primeiros testes, eles não se comportam definitivamente como no dia a dia. Até porque ambos os sites foram instalados agora e não tiveram nenhum armazenamento de cache no servidor dessas páginas. Então a gente não tem um padrão universal, é um padrão novo relacionado a esses testes. Então aqui a gente pode ver que o progresso já está em 50% no servidor do Open e ele está utilizando praticamente as duas CPUs para os procedimentos. 1.2 GB de RAM, parece que deu uma estabilizada ali, não foi mais e nem diminuiu. Ele está executando o processo ainda. A gente vai aguardar finalizar o procedimento e aí a gente vai pegar as métricas que o Open vai nos trazer de performance. Então aqui ainda está em 60%, agora subiu para 70%. E aí a gente pode dar uma olhada também aqui acima no server do OrDops, né, com o Nginx, que ele está praticamente parado, não tem nada mais. Enquanto o Open aqui está executando o teste aqui do lado, já está em 70%, e a carga está lá em cima sendo executada. Bom, 80%, já está finalizando o teste, falta mais 20%, e aí a gente vai começar a pegar a primeira métrica dos primeiros testes comparando o Nginx com o Open Lightspeed. 90% de carga. CPU deu uma oscilada, deu uma diminuída um pouco e voltou para 100%. Bom, teste finalizado. Bom, vamos lá, vamos ver algumas questões bem importantes aqui. Ó. Teste do Open finalizado em 210 segundos, 478,47 requisições por segundo, que dá mais ou menos 7,52 megabits por segundo. Praticamente não é o dobro, mas é 170 e poucas requisições a mais do que o Nginx. Aí aqui a gente vai pegar as requisições. Ele conseguiu concluir 99.817 requisições por segundo. E dá mais, a gente teve 183 falhas, né? Mais ou menos uns 99% de aproveitamento. E a gente utilizou 1.54 de banda comparado a 1.54 também do teste do Nginx.
Então aqui a gente executou o procedimento com praticamente 126 segundos a menos, mais requisição, mas a gente teve 183 falhas, erros ou timeout, né, que aconteceram. Bom, para a gente reavaliar isso, ver como é que ele está se comportando, agora a gente vai realizar um novo teste no WordOps. Executando o teste aqui novamente, vamos ver como é que vai ser essa segunda bateria de testes, comparando o Nginx com o OpenLightSpeed. Pode ser que seja um teste um pouco mais demorado devido à carga, ou um pouco mais baixo, que é o costume a acontecer quando a gente executa testes seguidos em servidores onde já absorveu aquele cache, já está armazenado no servidor o cache de páginas, ou até mesmo o cache de objetos, né, para fazer os acessos. Então, a gente já consegue ver que o Nginx já tem uma performance um pouco melhor comparado ao seu primeiro teste. A gente consegue ver que a CPU2 do servidor do WordOps aqui agora está em 100%, antes era a CPU1 e a CPU2 praticamente estava sem uso, agora é o contrário. A gente consegue ver também que o swap ele não está tendo utilização nenhuma, e a gente consegue ter a noção que ele está sendo executado mais rápido do que o primeiro teste. Então, o primeiro teste nunca é um parâmetro para nós. Então, a ideia é sempre executar de 3 a 5 testes para a gente ter algumas métricas padrões do dia a dia da utilização. Então, a partir dessa segunda métrica, a gente vai ter algumas métricas mais próximas mais reais, né, mais próximas da realidade dos servidores, das aplicações. Consegue olhar aqui, parece que vai ser mais rápido do que a primeira vez que foi executado o teste no WordOps. O procedimento já está em 30%. Vai aguardar aqui. Enquanto isso, é o que a gente espera. A gente pode falar que a gente está implementando na CloudRocket como padrão o OpenLightSpeed, por ele trazer todo o benefício que a gente quer mostrar aqui nos próximos testes. O nosso site novo está ficando pronto e lá a gente vai mostrar alguns padrões de comparação entre o OpenLightSpeed, o Nginx e o Apache, quantidade de requisições simultâneas que eles conseguem realizados em teste. Esse vídeo aqui também, acredito que a gente vai deixar ele disponível na nossa página principal para mostrar os primeiros testes e os testes realizados aqui nos servidores, né, para que a gente possa passar um pouco para o pessoal de como a gente realiza os testes, como são as métricas, para que o pessoal possa entender um pouco mais do que a gente está falando, né. Então, assim, quando a gente tem uma quantidade de acessos simultâneos na nossa aplicação, a gente precisa ter um server mais performático. É isso que a gente está tentando levar e melhorar cada dia para os nossos clientes, né? Levar algo com mais performance, com uma entregabilidade melhor, um acesso simultâneo melhor, porque a gente quer que nossos clientes tenham um retorno disso, né? Possam vender com suas lojas, com seus ambientes de marketplace, e eles possam ter o melhor desempenho possível hoje do mercado, que é utilizando o OpenLightSpeed, porque o OpenLightSpeed hoje ele tem um motor de cache muito forte comparado às outras aplicações. Até para a gente entender hoje, o Nginx ele não tem um motor de cache tão bom. Na verdade, ele nem tem um motor de cache, né? Porque o cache é do servidor. Quando a gente fala do Open, o Open ele trabalha tudo isso internamente. Tanto a parte do web server, né? do Open, é integrado com o PHP, eles conversam ativamente com o motor de cache junto, e na parte da aplicação a gente pode dizer que o plugin faz um excelente trabalho. Então hoje, sem dúvidas nenhuma, o Lightspeed Cache, que é o plugin de cache para o WordPress, ele é o melhor plugin de cache do mercado.
e ele funciona bem em qualquer web server. Mas quando a gente utiliza esse plugin no próprio Lightspeed, aí a gente está falando de um nível muito superior de performance das aplicações, das execuções delas, comparado aos outros web servers. Então agora a gente pode notar que o progresso tem 80%. Parece que demorou um pouco, quem sabe vai ficar ali próximo à quantidade de requisições e o tempo que ele finalizou no primeiro teste do Nginx. Está 90%. E recapitulando aqui agora rápido, a gente pode ver que o primeiro teste finalizou em 336 segundos e teve 297 requisições por segundo. Então a gente vai comparar com esse resultado para que a gente possa entender se ele melhorou ou piorou no segundo teste. É para ele ter melhorado, né? Mas a gente vai ver isso na prática agora, quando ele finalizar. Bom, a gente pode ver aqui que ele demorou 10 segundos a mais para finalizar, teve um pouco menos de requisição, 288.257. Aqui a gente já pode notar que ele teve 9 falhas, erros ou timeout. Então, do primeiro teste para o segundo, ele já teve um pouco menos de performance. Não que seja muita coisa, mas ele não melhorou por ter armazenado o cache no servidor. Então, comparando o primeiro e o segundo teste, a gente pode dizer que ele teve um pouco de degradação da performance. Agora a gente vai comparar novamente o primeiro teste do Open Lightspeed com o segundo do Open. A gente vai executar agora e aí a gente vai ficar de olho aqui embaixo no servidor do Open. Bom, o teste foi executado e aqui que a mágica começa a acontecer. Porque, conforme eu falei para vocês, o primeiro teste ele é sempre um teste de carga para armazenar essas informações no servidor. Então, seria basicamente quando o usuário acessa o servidor pela primeira vez, ele vai armazenar o cache no servidor daquele acesso, vai armazenar no seu navegador ali, e o segundo acesso, aquele cache já mantém as informações ali. Então, a gente pode ver que no Nginx não é exatamente isso que acontece. Então, o mesmo teste, com a mesma quantidade de requisição, ele demorou praticamente o mesmo tempo. Só que se a gente pegar aqui o teste do Open, que foi aqui que eu executei ele, ó, a gente pode ver que ele demorou 210 segundos, teve 478 requisições, com 7 megas por requisição, e teve 183 falhas. Só que se a gente comparar esse primeiro teste com esse segundo, a gente vê que a coisa ficou totalmente diferente. Por quê? Porque o mesmo teste que estava demorando 300 e pouco no Nginx, 210 no Open no primeiro teste, ele demorou 4,70 segundos. Menos de 5 segundos ele executou o teste e ele teve como média 21.265 requisições por segundo, um total de 336 megabits por segundo. E a gente pode olhar que ele não teve nenhum erro, não teve falha, erro ou timeout. Ele usou 1,54 de gigabytes de banda. Então, assim, já se torna algo totalmente incomparável, porque se a gente colocar isso, pegar o melhor teste aqui do Nginx, que foi o primeiro, a gente diz que foi quase 20 vezes superior, porque o primeiro teste deu 296, deu 300, praticamente requisições por segundo, deu... Bom, na verdade deu quase 50 vezes, né? Se a gente comparar a nível de requisição, é um troço extremamente absurdo a performance. Então, assim, vamos voltar de novo. Vamos executar agora o terceiro teste do Nginx. Espero que ele melhore um pouco. Eu acredito que sim. Voltando aqui, executando um teste do Nginx. De olho lá em cima no servidor. A carga já está em 100% da CPU1. Como é sempre previsto, né? Ele meio que dá uma intercalada nas utilizações de CPU. Primeiro teste ele usou a 1, segundo teste ele usou a 2, agora terceiro teste ele voltou para 1.
Agora dá para ver que a segunda CPU ela aumentou até um pouco de carga. A memória RAM tem 1 GB em utilização e o swap continua como padrão. Nem mexe, nem fez cócegas na utilização do swap. Pode olhar que ele já teve 10% de progresso. Esse que é uma das grandes causas do Nginx. Ele é muito mais performático que o Apache. Só que quando a gente compara ele com o Open Lightspeed, a gente consegue ver que esse teste ele, ele tem uma diferença muito bruta no teste de performance entre ambos os web servers, sendo que todo o projeto montado aqui para a gente fazer esse teste ele está padronizado, né? Desde o ambiente de servidor, até para vocês entenderem, esse servidor aqui que está executando esse teste, ele possui a mesma configuração que esses outros dois servidores. É 2 CPUs, 2 GB de RAM, e o swap não importa, porque é o servidor que está sendo executado o teste. Mas eu posso dizer que esses 3 servidores aqui, tanto o do Nginx, quanto o do Open Lightspeed e o do H2Load, eles têm a mesma configuração. Então a gente já consegue ver que o Nginx ele já está em 30%. Lá embaixo, lá a gente consegue ir acompanhando o progresso, está em 30%, parece que está um pouco mais rápido. Então a gente vai esperar finalizar aqui, para que a gente possa entender qual foi as métricas que ele vai executar para nós nessa terceira bateria de testes do Nginx. Então, voltando, falando um pouco do Open, essa questão que o Open traz de vantagem sobre o Nginx é a performance pós primeiro carregamento, por ele ser muito mais inteligente, ter todas essas integrações que eu mencionei aí durante esse áudio, esse vídeo aqui para vocês. Não sei se vocês vão estar vendo ou vocês vão estar ouvindo, porque vai sair só áudio falando dessas métricas também. Mas a gente pode comparar isso no visual aqui, né? Olhando as métricas geradas pelo Nginx, olhando as métricas geradas pelo Open, a gente pode notar que o cache do Open ele é muito mais performático, muito mais estável, muito mais rápido do que o cache do Nginx. E eu também já fiz testes, até para vocês entenderem, eu já fiz testes comparando o Open com o Nginx com o WP Rocket. E a surpresa é que a gente não nota melhora alguma utilizando o WP Rocket. A gente tem praticamente a mesma quantidade de requisição que o Nginx informa na tela. Então o que eu posso dizer hoje é que quem compra plugin do WP Rocket está utilizando para outras questões fora o cache, porque ele não traz tanta performance de cache quanto eles falam e fornecem. O cache não é tão performático assim. É um plugin bom, eu gosto dele, ele é bem completo para outras funções também, além do cache, só que ele não traz tanta performance. Na verdade, a performance dele é de 2 a 8% melhor do que o próprio Nginx está trazendo aqui como padrão. Então a gente não tem uma performance bruta, monstra, comparado à performance que o Open entrega para nós. Um stack já pronto para receber alto tráfego e quantidade grande de usuários simultâneos. Mas a gente pode notar que o progresso parece que melhorou. A gente vai finalizar ele agora e ver como é que ele vai se comportar. Então, a gente pode notar que ele está em 1.04 GB de memória de utilização, o swap ainda continua igual, CPU, uma CPU, CPU 2 está praticamente em 5, 6%. Então é basicamente isso, parece que não mudou nada do primeiro para o segundo e o terceiro testes, porque ele não trouxe mais performance, ele não mudou a forma de interagir, de carregar, de fazer a leitura daquele site que já foi carregado 100 vezes na primeira vez, com 100 usuários simultâneos, na segunda vez e agora na terceira vez também. Diferença que tanto a primeira vez do Nginx quanto a primeira vez do Open, ele teve uma lentidão para absorver os acessos e fazer o carregamento e fazer um pré-cache,
do site, no servidor. A partir do primeiro, no segundo acesso, a gente já nota a diferença de uma aplicação para outra, como elas se comportam a partir do segundo teste. Então aqui a gente pode olhar que esse terceiro teste do Nginx, ele ficou em 308 segundos, com 5 megabits por segundo, ele teve só 14 falhas, erros, timeout, 1.54 GB de banda. Tá? Então a gente pode notar que o primeiro teste foi melhor, o segundo e o terceiro, nessa ordem, tá? Do Nginx. Vamos executar mais um teste do Open, para que a gente possa ver como ele vai se comportar nesse terceiro teste agora, intercalado entre Nginx e Open Lightspeed, para a gente pegar métricas. E a gente fica de olho também aqui embaixo no servidor do Open. Bom, teste executado, não consegue nem falar, que ele executa muito rápido. E a gente pode notar aqui que o primeiro teste ele teve 21.265 requisições, o segundo já teve 20.000. Então ele tem uma diferença ali entre um teste e outro. Mas se a gente ficar executando todos os testes, a gente vai notar que ele vai ter sempre mais ou menos a mesma performance. A gente pode notar que a gente executou 2 testes seguidos agora e a quantidade de requisição foi para 28.000. Então eu posso executar novamente e aí a gente vai notar que o cache do Open ele é extremamente performático, a requisição é muito rápida, ele aguenta muito mais requisições simultâneas. E isso faz com que a gente possa ver que realmente o teste entre os web servers, eles têm uma distância muito grande entre um web server e outro. Principalmente a questão de WordPress e de cache em ambos os stacks, né? E a utilização. Então a gente pode ver que quem utiliza hoje Open Lightspeed com cache e WordPress tem muito mais performance no Open. Então, se você está procurando performance, está procurando muitos clientes simultâneos na sua aplicação, você deve ir de Open Lightspeed a partir de hoje nos seus projetos. Porque 2020 em diante, você tem que escolher o Open Lightspeed ou Lightspeed Enterprise como seu web server, como seu stack padrão de utilização. Porque se você quer performance, se você quer vender pela internet, você vai precisar ter um web server mais performático do mercado hoje, que é o Lightspeed. Então assim, pessoal, eu quis só executar esses testes aqui, foi um vídeo demorado, graças ao Nginx, porque se dependesse do Open Lightspeed, esse vídeo não demorava nem 5 minutos. Então eu quis passar para vocês aqui um pouco dos testes, da performance, como o Nginx se comporta, como o Open se comporta. Não necessariamente eu passei de forma abrangente, eu quis passar de uma forma mais prática para que todos possam entender um pouquinho da performance que o Open traz e como ele é muito mais performático que o Nginx, só em teste de carga e requisição. Então a gente pode ver que, tanto nos testes executados pelo Nginx, ele teve muita carga de CPU. E os testes do Nginx, do Open, quer dizer, ele só teve um uso de carga no primeiro teste, porque tanto o teste 2 quanto o teste 3, praticamente, ele não usou carga de CPU e a memória ficou intacta. Então ele praticamente não mexeu no servidor porque isso tudo já estava armazenado no cache, no motor de cache a nível servidor. Então isso faz com que a aplicação nem seja exigida para usar recursos do servidor, de tão performático, de tão inteligente que é o cache do Open Lightspeed hoje no mercado. Então assim, eu recomendo que você vá sempre de Lightspeed ou Open Lightspeed, que é o melhor web server hoje do mercado mundial, e com o WordPress é só sucesso, a sua aplicação vai ter muita performance e muita estabilidade. Tá, pessoal? Só queria passar esses testes aí para vocês. Agradeço toda a visualização. Muito obrigado.